Olá, pessoal! Vamos mergulhar hoje nesta análise detalhada para desvendar a mecânica da alta performance e daquele foco mental que parece não ter fim. Tudo isso direto da obra fundamental do Anthony Robbins, Poder Sem Limites. Para entender exatamente como isso funciona, nada melhor do que ir direto à fonte que decodificou o software e o hardware da excelência humana. Ao longo da nossa exploração, o conteúdo desse livro incrível vai ser o nosso guia para entender como a mente e o corpo, quando trabalham juntos, conseguem produzir resultados simplesmente excepcionais. Olha só que sacada genial essa frase. Ela estabelece uma premissa muito forte de que cada indivíduo tem autoridade máxima sobre a sua própria realidade interna. Ou seja, não são as circunstâncias lá de fora que comandam o jogo, mas sim como a mente escolhe representar essas coisas aqui dentro. Para estruturar nossa jornada de hoje, a gente vai passar por 4 pontos. 1. O poder do Estado. 2. Reprogramando a jukebox. 3. A receita para o sucesso. E 4. Fisiologia, o combustível primário. Vamos lá para a parte 1. O poder do Estado. O que é super interessante aqui é que o estado é exatamente o que dita se a gente vai alcançar um grande objetivo ou se vai travar na hora de agir. E não é um conceito vago ou místico. É literalmente a soma de milhões de processos neurológicos e físicos acontecendo dentro da gente a cada milissegundo. Para colocar isso numa perspectiva prática, a história lendária do equilibrista Karol Valenda é um exemplo assustador. Ele se apresentou nos alturos com sucesso absurdo durante anos a fio, só que a fonte relata que, de repente, ele começou a visualizar a si mesmo caindo de forma constante. Ao criar essa imagem repetidas vezes, o sistema nervoso inteiro dele entrou em um estado de medo absoluto, e tragicamente isso acabou causando aquele exato resultado fatal. Mostra o poder imenso que um estado mental tem. Isso nos leva à parte 2. Reprogramando a jukebox. A mente funciona de forma muito parecida com uma jukebox. É uma metáfora muito legal. Imagina só, em vez de ficar apertando aquele botão que toca a mesma música triste de sempre, repetindo traumas ou inseguranças, dá para simplesmente reprogramar a máquina para tocar uma música de puro êxtase. O disco não toca sozinho, ele é acionado pelos estímulos internos que a gente mesmo escolhe colocar para tocar. E tem um detalhe: pessoas diferentes processam e guardam esses discos de jeitos diferentes. A neurologia tem as suas preferências. Tem gente que é mais visual, pensa em imagens muito claras, fala super rápido e usa um monte de metáforas visuais. Já outras pessoas têm um foco mais auditivo e respondem melhor a ritmos, a um tom de voz ressonante e a uma fala mais compassada. Identificar esse padrão é a primeira grande chave para saber exatamente qual disco interno a gente precisa trocar. Entrando agora na parte 3, a receita para o sucesso. Entender aqueles sistemas visuais e auditivos nos traz direto para a sintaxe mental. Pensa comigo, se os comandos certos forem dados na ordem certinha, o cérebro inevitavelmente vai produzir o resultado desejado. É igualzinho a um computador rodando um código ou um confeiteiro seguindo uma daquelas receitas de bolo super complexas. Se errar a ordem dos ingredientes, o bolo desanda. A ordem faz literalmente toda a diferença. Então, para duplicar o sucesso de uma pessoa incrível, a gente só precisa extrair a estratégia dela. Primeiro, a pessoa é levada àquele estado de alta performance. Aí a gente encontra qual é o primeiríssimo gatilho na mente dela. Depois, é só anotar os ingredientes exatos, na quantidade certa e, por fim, determinar essa sintaxe. Com essa receita na mão, qualquer comportamento de excelência pode ser reproduzido. É como ter um mapa do tesouro. O que nos leva à nossa última etapa. Parte 4. Fisiologia. O combustível primário. E aqui vem a grande questão. Porque, convenhamos, ter a receita mais perfeita do mundo escrita no papel não adianta absolutamente nada se o forno não estiver quente, certo? Como é que a gente consegue contornar aquele cansaço mental e garantir que essas estratégias geniais funcionem de verdade, mesmo nos dias de alta pressão? A resposta é super direta e é, sem dúvida, a base de tudo que a gente está analisando hoje. A energia física de alto nível é o combustível primário que sustenta e impulsiona o uso prolongado do intelecto e das estratégias mentais. É exatamente isso. Adotar uma fisiologia dinâmica e cheia de vitalidade força automaticamente o cérebro a entrar num estado mental correspondente super focado. Sem essa base física sólida, toda aquela nossa genialidade mental simplesmente não tem como rodar. Como a fonte enfatiza perfeitamente aqui, a mente e o corpo vivem presos em um ciclo cibernético. É um loop indissociável. Um afeta o outro em tempo real. Quando a energia do corpo cai, a energia mental otimista despenca junto com ela. Tentar ter um foco extremo ou ideias brilhantes enquanto o corpo está ali largado e curvado na cadeira é basicamente lutar contra a nossa própria biologia.
Mas, felizmente, existem alavancas instantâneas para mudar isso. Ajustar conscientemente coisas simples como a forma de respirar, levantar e mover o corpo, arrumar a postura ou até mudar o tom de voz. Ao puxar essas travas, o sistema nervoso recebe uma ordem imediata para produzir um pico de energia. E o melhor de tudo, isso acontece na hora, sem precisar depender de litros de café ou de qualquer outro estímulo externo. Para amarrar tudo, essa analogia finaliza de forma brilhante o nosso quebra-cabeça. De um lado, temos a receita, a estratégia mental, o nosso brilhante software interno. Do outro lado, o forno, a energia física que serve de combustível para todo o sistema. Tentar executar uma estratégia mental de classe mundial com a energia no chão é igualzinho a tentar assar uma verdadeira obra-prima num forno gelado. Simplesmente não vai funcionar. Sabendo que a pessoa com a maior flexibilidade sobre o próprio sistema físico é a que tem as melhores escolhas na vida, fica a nossa reflexão final. Diante de tantos desafios intelectuais que aparecem todos os dias, será que a gente vai deixar as coisas do ambiente ditarem a nossa energia? Ou será que vamos fazer a escolha consciente de assumir as rédeas da nossa própria fisiologia para garantir resultados extraordinários? É uma ideia poderosa para se levar adiante. Muito obrigado por acompanhar essa análise e até a próxima.